Bem, queridos, como o Leclerc falou, meu nome é Idauro, eu sou pastor da Igreja Congregacional de Niterói, ali no Barreto, em frente ao Carrefour. Localizou o Carrefour, você localiza a Igreja Congregacional de Niterói, que fica no bairro do Barreto, e também dirijo o Seminário Teológico Congregacional de Niterói, aqui em frente ao terminal rodoviário. Tem ali o templo da primeira igreja congregacional, que, aliás, é a igreja evangélica mais antiga da cidade, foi a primeira igreja, e no prédio de educação religiosa funciona o nosso seminário. O pastor Davidson está ali, que é o secretário do seminário, né? E a gente, inclusive, lançou 2 cursos que são interessantes vocês tomarem ciência. O primeiro deles, um curso de História da Igreja, que será aos sábados, quinzenalmente, está para começar em julho. Vocês podem depois procurar o pastor Davidson para poder ter as informações, e também o curso, agora na virada do semestre, o curso de Teologia, que é o curso principal do seminário, e a gente está lançando uma promoção, um fomento, na verdade, para o conhecimento, concedendo bolsa de 50% para as 25 primeiras inscrições. Então, se você quiser tirar dúvida com o pastor David, você pode fazer com ele, e até indicar para alguém que queira estudar teologia, e o seminário congregacional, além de outros bons seminários, como o próprio CETAV, o Betel também, são boas casas em que você pode aprender teologia. Bem, o que vai acontecer? Como é que nós vamos fazer aqui nessa manhã? Eu vou fazer uma abordagem biográfica do Jonathan Edwards. Vamos tentar nos aproximar da personagem, tentar conhecê-lo um pouco, né? Desde a sua infância, sua formação familiar no primeiro momento, depois a formação acadêmica do Jonathan Edwards. Veremos o brilhantismo desse moço. Ele não é normal, ele não era desse mundo, né? Ele não é uma figura comum, né? O Lloyd Jones mesmo disse que ele é um fenômeno, né? Um fenômeno da graça, daqueles que a cada 200 anos Deus concede, dado a proporção de dons e talentos do Espírito Santo derramado sobre a vida do Jonathan Edwards. E depois nós veremos também como ele desenvolve o seu ministério, e chegaremos no nosso ponto principal, que é a relação dele com a obra do Espírito Santo no avivamento. Porque Jonathan Edwards será conhecido historicamente como o teólogo do avivamento. E isso é interessante, essa síntese, porque de imediato já nos apresenta a beleza desse teólogo, porque no imaginário popular, teologia nada tem a ver com avivamento. Teologia nada tem a ver com o Espírito Santo. E quem é muito avivado carece de teologia. Quem é teólogo não gosta de orar. E em Jonathan Edwards veremos o absurdo dessa compreensão popular, porque ele sintetiza alguém, ele representa alguém que sintetizou essas duas vertentes. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem com experiências com o Espírito Santo, uma mulher que ele tinha também com as suas profundas experiências, que incentivava a busca de experiências pneumatológicas, mas era um homem também da leitura, era um erudito, ele era um intelectual e é considerado um dos maiores intelectuais de todos os tempos nos Estados Unidos. Você vai encontrar, inclusive, no Brasil, algumas obras que o classificam como o maior filósofo da América. Durante muito tempo, eu fiquei na dúvida se isso não era um exagero, porque eu só via isso na pena de autores protestantes. Eu nunca encontrei um sociólogo, nunca encontrei um historiador secular que tenha colocado o Jonathan Edwards de forma tão elevada, né, do maior filósofo dos Estados Unidos. Isso se dá no Brasil porque o que a gente sabe dele é em relação ao ministério pastoral, é em relação à sua teologia. A gente quase não tem publicações e traduções de obras filosóficas do Jonathan Edwards. Mas nas notas de rodapé, por exemplo, do livro do Lloyd Jones, que trata sobre ele dá as fontes, dá as referências dos autores norte-americanos que consideram a importância do Jonathan Edwards. Teve os seus críticos também, e nós passaremos aqui por algumas das críticas
até porque senão ficaria uma coisa exagerada aqui, né? Ele era um pastor, era um homem normal, né? Tinha suas falhas, seus exageros, suas incoerências também. Então, nos surpreenderemos com algumas informações aqui. Vou começar pelo básico, pela infância dele, nascimento, e a gente, à medida que for avançando, eu serei auxiliado aqui pela minha querida irmã, e ela vai avançando no PowerPoint para que vocês possam acompanhar. Vai ser um aulão, tá bom, gente? É como se eu estivesse dentro do seminário congregacional, a gente vai bem calmo, vamos ler bastante textos que estão separados ali, e depois, quem quiser, eu posso disponibilizar o link para você ter essa palestra com você. Só vou te pedir uma paciência, que eu, no final, eu não incluí as referências bibliográficas da minha pesquisa. Quando terminar, vai ver que não tem referência. Eu vou incluir as referências para que você saiba de onde eu tirei a minha pesquisa, tá ok? Aí, feito isso, eu mando para quem pedir esse link. Bem, Jonathan Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703. É um cidadão, um personagem do século XVIII, portanto, né? Seu pai era um ministro congregacional e ele era descendente, aí vem a riqueza biográfica, familiar e ministerial do Jonathan Edwards. Ele é descendente dos pais peregrinos. Os pais peregrinos eram aqueles congregacionais, mas não só congregacionais, episcopais também, batistas também, luteranos, que a partir de 1620 deixaram a Inglaterra e atravessaram o Atlântico e desembarcaram naquelas que seriam conhecidas depois como as colônias americanas. Ele descende diretamente, portanto, dos chamados pais peregrinos, os fundadores da nação americana, né? O seu pai chamava-se Timothy Edwards e sua mãe era Esther Sturder. Foi o único filho, o único varão no meio de 10 irmãs, de 10 varoas, né? Esther, Elizabeth, Anne, Mary, Eunice, Abigail, Jerusha, Hannah, Lucy e Marta eram as irmãs. Ele era o quinto entre 11 filhos, né? O único varão, portanto. Descendente de ministros protestantes por parte do pai e por parte da mãe. Aliás, abrindo parênteses aqui, quando eu, na pesquisa, vendo isso, relembrando disso, eu me lembrei muito do bispo Walter Macalester. Para quem não sabe, o Walter Macalester, filho do Roberto Macalester, fundador da Igreja de Nova Vida, ele é o 47º, o Walter, pastor da família Macalester, né? Depois ele tem 2 filhos, né? O John, não sei se o outro, o Andrew, é pastor também, mas o John não, então é só o John. Então o John é o 49º pastor, porque o Roberto Leal, que casou com a irmã do Walter, tornou-se pastor da Igreja de Nova Vida também, né? Uma família farta de ministros. Assim era a família também de Jonathan Edwards. Vários pastores por parte da família da mãe, vários pastores também por parte da família do pai. Teve uma educação piedosa. Seus pais eram seu pai não era só um ministro, formalmente falando, mas era um homem piedoso, era um homem de oração, e a sua mãe também, da qual não abriam mão, em hipótese alguma, do recurso, por exemplo, devocional do culto doméstico. Era inteligentíssimo, fora da curva, né? E daqui a pouco daremos alguns outros exemplos da inteligência fora do normal do Jonathan Edwards. Mas veremos agora alguns exemplos. Aos 6 anos de idade, ele já lia latim, que é fundamental para os estudos de teologia e filosofia. Aos 13, já entendia grego, hebraico e que são os idiomas das Escrituras Sagradas, né? Em 1716, ele ingressa na recém-inaugurada Universidade de Yale. E aqui, como sempre, eu faço a minha propaganda, né, que é congregacional, aliás, foi fundada por 13 ministros congregacionais, que eram, inclusive, oriundos da Universidade de Harvard, que também era congregacional. Eu não deixo escapar a propaganda, tá ok? A minha vingança contra os presbiterianos. Formou-se em artes, né?
em 1720 e em 1722. Ele nasceu em 1703. Então, em 1722, ele está com 19 anos de idade. Ele já era mestre, já tinha concluído o seu mestrado em artes, portanto. Recebeu 16 honrarias, isso na sua juventude ainda, antes mesmo de ter se graduado e com apenas 16 anos de idade. Não é um cara normal. 6 anos de idade, já lia latim. Com 13, grego, hebraico e aramaico, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, você tem trechos curtos ali, escritos em aramaico. Ele já lia isso, já lia a Bíblia diretamente nesses idiomas. Mais à frente da minha preleção, eu vou te mostrar a quantidade de versões da Bíblia Sagrada que o Eduardes leu antes de completar 21 anos de idade. Daqui a pouco eu mostro isso. A conversão dele, como que acontece, né? Como que o coração do Jonathan Edwards se rende ao Senhor Jesus Cristo. Isso se dá por volta de 1721, 1722. Portanto, aí com 18, 19 anos de idade é quando acontece a sua conversão. O texto que quebranta, que dilata o coração do Jonathan Edwards é o texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Era um texto que ele estava familiarizado desde pequeno, desde criança. Mas um dia, na sua leitura devocional, o texto fala diferente ao coração dele e derrete o coração de Jonathan Edwards. E ele, como era muito comum aos ministros da época, é uma chave comum à época, ele escrevia as suas experiências com Deus. Ele tinha o seu diário, e no seu diário ele contava, ele compartilhava, ele registrava do que lhe acontecera e até de projetos futuros que ele tinha. E a conversão, o relato da conversão, está devidamente narrado no seu diário, e é dessa maneira que Edwards escreve. Citando novamente aí o versículo de 1 Timóteo 1,17, ele vai dizer: na medida em que eu li as palavras, veio em minha alma como se estivesse derramado por toda ela um senso de glória do ser divino. Um novo senso, muito diferente de qualquer coisa que eu tenha experimentado antes. Nunca outras palavras da Bíblia pareceram iguais a estas palavras. Eu pensei comigo mesmo: quão excelente aquele ser era, e quão feliz eu deveria ser se eu pudesse desfrutar daquele Deus e ser levado para Deus no céu e ser de fato envolvido por Ele. Eu continuei dizendo e de fato cantando estas palavras da Bíblia para mim mesmo. Eu fui orar a Deus para que eu pudesse desfrutá-lo, e orei de uma maneira realmente diferente daquela que costumava fazer, com um novo tipo de afeição. Presta muita atenção nessa palavra que Edwards vai empregar aqui, porque ela será uma palavra-chave em toda a vida ministerial do Jonathan Edwards. É o que hoje chamaríamos de emoção. Ele emprega com muita frequência essa palavra afeição, né? Mas nunca veio ao meu pensamento que aquilo era algo espiritual ou de uma maneira salvadora. A partir daquele momento, eu comecei a ter um novo tipo de compreensão e ideias a respeito de Cristo e da obra da redenção e do glorioso caminho da salvação através dele. Eu tive um doce senso interior destas coisas. A conversão de Jonathan Edwards. Lendo esse verso, numa manhã como outra qualquer, ele tem, portanto, o seu despertamento, o convencimento do Espírito Santo de quem Cristo era, portanto, o seu Salvador. Em 1727, com 24 anos, e a sua namorada, noiva, Sara, com 17, eles, então, se casam, né? E detalhe, ela será fundamental também na vida ministerial de Jonathan Edwards. Ela também era uma cristã piedosa, a Sara, filha de ministro, aliás, o pastor mais importante da região, o reverendo Solomon, que era o pai dela, durante quase 50 anos, pastoreou a igreja que depois
o filho, o genro, o Jonathan, pastorearia, e ele também fica muito impressionado com a piedade da sua noiva, com o compromisso que ela tinha. E ele descreve a Sara dessa seguinte maneira: ela possuía uma estranha doçura, que é uma outra palavra, aliás, doce, muito empregada nos textos de Jonathan Edwards. Ela possuía uma estranha doçura em sua mente e singular pureza em suas afeições. E é por demais reta e consciente em toda a sua conduta. E você não pode persuadi-la a fazer algo errado ou pecaminoso. Ela é de maravilhosa doçura e de uma mental benevolência universal. Ela vai de um lugar para outro cantando suavemente, e parece ser sempre cheia de gozo e prazer, e ninguém sabe por quê. Ela ama estar sozinha, caminhando nos campos e bosques, e parece haver sempre alguém invisível conversando com ela. Ela caminhava nos bosques, orando permanentemente, que também foi uma prática muito desenvolvida por Jonathan Edwards. O ministério dele, como é que a gente pode entender o ministério desse homem? O ministério de Jonathan Edwards é dividido em 3 fases principais. A primeira delas, por incrível que pareça, uma experiência curta de 8 meses que ele tem na igreja presbiteriana, que é um dado que pouca gente sabe, né? Ele é tão associado à igreja congregacional, porque o seu pai era pastor congregacional, ele descende de família congregacional, pastoreia uma igreja congregacional, mas a primeira experiência de Jonathan Edwards foi numa igreja presbiteriana. A igreja estava sem pastor, os presbíteros da igreja, o conselho da igreja já o conhecia, já tinha ouvido falar, fazem um convite e ele aceita o convite. Mas ele só fica 8 meses, né? Busquei as razões não estão muito claras de ter tido tão curto tempo. Parece que ele percebeu que não era ali exatamente o lugar que Deus o queria, pelo menos naquele momento da sua vida. Essa igreja ficava em Nova York, ele tem uma passagem muito curta, portanto. Depois, em 1726, ele aceita o pastorado da igreja congregacional de Northampton. E essa igreja, inclusive, era a igreja do seu sogro, que era uma sumidade, era o ministro mais importante da época. E ele pregava uma média de 3 sermões por semana. E os sermões de Jonathan Edwards, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nisso, eram sermões de 2 horas de pregação, que era a prática puritana da pregação, né? Não era um pregador eloquente, não era um pregador bombástico. Aliás, quando George Whitefield chega na colônia americana, eles são contemporâneos, vão viajar juntos, e, inclusive, George Whitefield vai pregar na igreja do Jonathan Edwards. A comparação era inevitável, né? Porque o George Whitefield tinha recursos de oratória extraordinário, era um grande orador. Jonathan Edwards não era um orador carismático, era inteligentíssimo, muito arguto, de grande capacidade argumentativa, mas ele não segurava a plateia, ele não tinha um dom como o George Whitefield, que era referência da pregação explosiva da época, mas pregava 3 sermões por semana, sermões de 2 horas e 40 minutos na média, e ninguém saía antes do término do sermão, né? Então, a gente tem aí uma boa base para um sermão de 1 hora na igreja, sermão de 1h30, sermão de 2 horas, né? Bem, depois ele vai para Stockbridge, Massachusetts, onde trabalhou como pastor, aí já no final do ministério dele, como pastor dos colonos, e foi um missionário entre os índios. É interessante essa fase última do Jonathan Edwards, porque o término do seu pastorado em Northampton não foi legal, não foi tranquilo. Ele foi praticamente, com perdão da expressão, escorraçado da igreja, por incrível que pareça. Ele foi praticamente expulso da igreja, o Jonathan Edwards. Houve um plebiscito. Quem é congregacional sabe do plebiscito. Então, trauma de plebiscito congregacionais vem de longa data, né? Ele foi submetido a um plebiscito depois de 20 anos de ministério.
20. A igreja já o conhecia, quantidade imensa de convertidos que entraram na igreja daquele homem, a quantidade imensa de pessoas batizadas por ele, de famílias ajudadas, aconselhadas por ele, de jovens que se casaram, de crianças, inclusive, que foram batizadas e tal, e visitadas nas horas de dor e de sepultamentos celebrados com as famílias enlutadas, apesar de um rico histórico e de uma igreja que cresceu muito sob o ministério dele. Depois de 20 anos de pastorado, ele entra naquilo que os nossos adolescentes e jovens chamam de treta. Ele tretou com a membresia. E qual foi a treta do Jonathan Edwards? Uma só. A igreja dele, desde o seu sogro, que, como eu disse, pastoreou a igreja por 50 anos, e um pastorado de 50 anos deixa um legado muito forte, e ele teve que lidar com esse legado muito forte do seu sogro. Uma das práticas do antigo pastor era permitir que na celebração da ceia, até pessoas que não tinham feito profissão pública da sua fé, que não tinham dado demonstrações de arrependimento e de conversão, participassem da ceia. Toda pessoa presente na igreja, crente ou não, participava da ceia. Jonathan Edwards, pelo que parece, nos primeiros anos, ele engoliu isso, ele tolerou isso, mas chegou no momento que ele resolveu, não, calma aí, ceia, pão, vinho, celebração, comunhão, é para crente. É para quem deu demonstrações de que se converteu. É para quem pediu batismo. É para quem reconhece a formosura do Senhor Jesus e anda nas veredas do Senhor Jesus. Algo assim, tão básico, tão elementar, tão basilar, por incrível que pareça, a igreja se levantou contra esse homem. E exigiu que ele aceitasse incrédulos ou duvidosos, ou simpatizantes, ou interessados, também celebrando a ceia do Senhor. Ele disse, não vou aceitar mais isso. Mas o Senhor aceitou há 20 anos. Sim, estava errado. Agora eu não vou aceitar mais. Promover um plebiscito. E no plebiscito, pena que eu esqueci de colocar o resultado do plebiscito, mas eu sei de cabeça, 230 votos contrários a ele. Pastor, a porta da rua é a serventia da casa. Votos favoráveis para que ele permanecesse, 23. 10% apenas de votos favoráveis. Quando eu li isso, reverendo Davidson, reverendo Jaci e outros congregacionais, eu tive quase que uma libertação, uma catarse. Se o Jonathan Edwards passou por isso, imaginemos então nós, Luiz Pires. Imagina a gente. Se o grande Jonathan Edwards passou por uma situação dessa, de crise, e uma crise onde ele está certo, onde ele está tentando levar a igreja a entender que participação na mesa é para quem é crente, para quem é servo de Deus. A igreja não entendeu e o colocou completamente para fora. Como que era o contexto dessa igreja? O contexto do exercício do pastoreio de Jonathan na sua igreja. Eu coloquei aqui um texto para a gente poder acompanhar. A maior parte, isso aqui é uma descrição dele, ele vai descrever a igreja dele no início do seu pastoreio. A maior parte parecia estar insensível. Naquela época, para com a religião... a maior parte parecia estar insensível, naquela época, para com a religião, e preocupada em outros cuidados e projetos. Logo depois da morte do meu avô, a época parecia ser de extrema indiferença para com a religião. Estou falando aqui sogro é a igreja do avô que ele assume, né? A licenciosidade, por alguns anos, prevaleceu entre a juventude da cidade. Vários deles gostavam muito de andar à noite, frequentar taverna, praticavam coisas impuras, nas quais alguns, por seu exemplo, corrompiam excessivamente aos outros. Era costume, com frequência, se ajuntarem para reuniões de ambos os sexos, para brincadeiras e gargalhadas, que eles chamavam de diversão. E eles, muitas vezes, gastavam a maior parte das noites nessas brincadeiras, sem se preocupar com alguma ordem nas famílias às quais pertenciam. E, de fato, o governo familiar falhou muito na cidade.
tornou-se muito comum para muitos dos nossos jovens serem indecentes nas suas carruagens ao ir para a reunião, o que teria prevalecido se meu avô, mesmo na sua cidade, ainda que tenha retido os seus poderes até o fim, não tivesse sido capaz de observá-los. Ele está descrevendo aqui a igreja no início do seu pastorado, antes do avivamento chegar. O Jonathan Edwards ele vai presenciar uma série de avivamentos, uma sequência de poderosos avivamentos que irão varrer a cidade, mas no início era assim que ele olhava, uma congregação morna, ainda que pastoreada firmemente pelo reverendo Solomon, o seu avô, mas uma certa apatia havia se estabelecido sobre a igreja congregacional. No que tange a pregação desse homem, como que a gente poderíamos entender a pregação do Jonathan Edwards? Ele era um puritano em termos teológicos, e como todo bom puritano, a pregação dele se baseava numa tríade: exposição, pregava expositivamente, demonstração doutrinária do texto, expôs o texto, leu, expõe, descobre a doutrina e apresenta a doutrina do texto para a congregação e, em seguida, faz aplicação sobre a vida dos seus ouvintes. Esse era o método de abordagem da prédica de Jonathan Edwards. Agora, o interessante, ele não fazia o que normalmente nós fazemos domingo à noite. Ainda que a gente tenha um esboço, como eu tenho aqui, a gente se dirige com muita frequência à congregação sem o auxílio do esboço. Ele não fazia isso. O Jonathan Edwards pregava, ele lia os sermões. E detalhe, lia em voz monótona. Ele não tinha variação de tom, né? E era uma voz, não olhava para a congregação jamais, não olhava para a membresia, e, como eu disse ainda há pouco, sermões de 2 horas e 40 minutos. E, inclusive, quando ele vai pregar o seu famoso sermão, que ele prega em 1741, Pecadores nas mãos do Deus irado, ele estava com uma mão no púlpito e lendo, passando assim as páginas. Enquanto ele estava naquela cena tão tranquila, digamos assim, o fogo começou a cair na congregação. Mostrando para nós, portanto, eu estava um dia desse vendo um vídeo que estava circulando desse congresso que tem lá em Camboriú, o Congresso dos Gideões, né? Ninguém precisa tentar tacar fogo na congregação, por meio da voz, aumentando o tom, né? Nada disso. O fogo cai. O Jonathan Edwards, ele lia os sermões em voz monótona, monocórdio, o tempo todo, né? E, entretanto, um grande avivamento atingiu a congregação, eles ficaram eletrizados com a pregação. Busquei fontes, inclusive, onde está o exagero acerca desse sermão, né? Onde está o fato. Eu encontrei fontes, referências históricas de fato, de gente que estava lá no dia, que ouviu, e que narra aquilo mesmo, né? De que gente achando que o chão iria se abrir, as labaredas do fogo iria consumir. Havia também críticas a esse sermão. Nem todo mundo gostou, não. Eu vou daqui a pouco chegar nele. Mas vamos entender algumas curiosidades do mais famoso sermão do Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos do Deus irado, que é baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, né? Quando fala de não se resvalar o pé. E aí, esse sermão foi pregado em 8 de julho de 1741. Interessante, não foi pregado na igreja dele, ele estava visitando uma igreja em Enfield, em Connecticut, quando ele pregou. Segundo, não era o pregador principal da noite, ele foi um substituto. Sabe aquela coisa assim do famoso regra 3? O cara não aparece, vai você mesmo? Era ele. Assim, quem é que tem para pregar? Ah, tem um camarada aí, quem? Jonathan Edwards, bota aí para pregar. Foi mais ou menos assim. Né? Não era o convidado havia faltado, por alguma razão. E ele aparece na hora, assume o púlpito e vai pregar. E detalhe, não era um sermão novo. Pecadores nas mãos de Deus irado, quando o avivamento é derramado por meio desse sermão, o Espírito Santo usando o sermão como instrumento para abrir os céus e derramar o Espírito, já tinha sido pregado antes, sem grande efeito na congregação. E ele prega pela segunda vez, e aí sim,
Na segunda vez, começa o avivamento ali naquela região. Interessante, enquanto a congregação reagia com gente com gritos, choro, gemidos, gente que se lançou no chão, como eu disse, procurei as referências para saber, porque na história, eu estudo história, a gente tem aquilo que é chamado de história e memória, né? Há uma distinção. História é o fato, né? 1500 houve uma invasão dos portugueses no Brasil, isso é história. E memória é aquilo que se conta do fato, é a distinção que existe. Então, sabendo disso, que há a história e a memória, eu queria saber qual era a memória, né? E na memória tem, de fato, notas e referências de gente que estava lá e conta exatamente isso, de que essa foi a manifestação, gritos, choros, gemidos, desmaios, né? Gente, de fato, que ficou apavorada à medida que o sermão do Jonathan Edwards ia prosseguindo. Mas o interessante é que, apesar desta reação, dessa polvorosa que aconteceu, o sermão não o impressionou. Ele que tinha um hábito diário de colocar anotações de tudo que ele fazia, de todas as suas pregações. Não há uma nota no diário de Jonathan Edwards sobre essa pregação. Aquilo não chamou a sua atenção, né? Ele lidou com aquilo com uma certa observação, uma certa análise, né? As manifestações que aconteciam com uma certa frequência no avivamento que ele presenciou, não eram assim incentivados por ele, eram manifestações que aconteciam e ele apenas observava, analisava e assim por diante. Uma testemunha que ouvira o sermão, Stephen Williams, menciona gritos, choros, assombrosos e penetrantes por parte da congregação. Jonathan Edwards pregava lendo os seus sermões, sem olhar, já disse isso, com voz monótona, e assim por diante. Os seus sermões eram longos, passando até de 2 horas. Quanto a esse particular da pregação monótona do Jonathan Edwards, ele conviveu, como eu disse, com alguns grandes pregadores da sua época, e pregadores clássicos, pregadores à la Apolo, pregadores retóricos. Um deles foi, como eu disse, o George Whitefield. E o que ele particularmente considerava desse estilo de pregação? Ele achava que isso era válido, a pregação bombástica, a pregação entusiasmada, porque havia muitos críticos da pregação entusiasmada do George Whitefield. A pregação muito retórica, que aparentemente apela muito para a emoção, era muito criticada nos Estados Unidos, né? E o que ele achava isso? Quando perguntaram isso a Jonathan Edwards, achavam que viria uma resposta: não, é desnecessário, a gente não precisa pregar dessa maneira, porque a gente pode tão somente ler um sermão, porque era a prática dele. Entretanto, ele defende o George Whitefield, dizendo: não, há um elemento de emoção na espiritualidade. A fé não é só razão, a fé também é emoção. Então, tem que ter esse elemento também de alegria, de contentamento, de envolvimento com a pregação por parte do pregador e por parte também da própria congregação, né? O tema dominante dos estudos, das reflexões e das pregações do Jonathan Edwards era a majestade de Deus e a religião experimental. Esses 2 conceitos serão conceitos que vão nortear todo o ministério do Jonathan Edwards até o fim da sua vida. Deus era majestoso, por isso que ele vai descrever as suas experiências, sempre falando da beleza de Deus, da grandeza, da sublimidade, né? E a outra chave com que ele trabalhava é que a religião tem que ser experimental. Engraçado que ele emprega muito esse termo da religião experimental, e nós, no Brasil, nós entendemos isso com uma certa dificuldade, né? Porque é muito comum nós ouvirmos uma pregação ou um depoimento de um cristão dizendo assim: eu não sou religioso, eu sou cristão. Não seja religioso, religião não te leva para nada. O Jonathan Edwards, ele entendia tranquilamente que a religião, ou seja, aquela prática ligada a uma confissão, não é problemática, desde que ela esteja ancorada na alma,
desde que ela seja legítima, desde que ela seja verdadeira, desde que aquilo seja algo do envolvimento do crente. Não há nenhum problema ser um religioso, desde que seja uma religião experimental, desde que não seja mera confissão, mera profissão de fé. Tem que ter um envolvimento da mente, envolvimento do coração, envolvimento dos sentidos. A tua vida tem que estar envolvida naquilo. E isso ele vai levar para a vida toda. Ele era um pregador experimental, um cristão experimental, e sempre defendeu uma religião experimental, né? Separei aqui um comentário sobre o sermão dele, do Pecadores nas Mãos do Deus Irado, né? Um positivo e também depois uma síntese, uma sentença negativa. O positivo está assim: o resultado desse sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão. Isso aqui foi dito por um dos presentes naquela reunião. Como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Em certa altura, o sermão foi interrompido pelo gemido dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram em pé, caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se quase todas as casas o clamor das almas, convicção de pecado, portanto, aqui. O clamor das almas que, até aquele momento, esperavam que o Cristo descesse do céu e os apóstolos ao lado, e os túmulos fossem abertos pelos mortos que lá jaziam. Essa foi uma compreensão dos que ouviram do sermão Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Entretanto, teve também críticos. Há, até hoje, quem diga assim, não, Jonathan Edwards nada mais era do que um pregador de inferno e enxofre. O tema da mensagem dele, o tempo todo era inferno, inferno, inferno. A teologia dele está enraizada no inferno, é o que dizem os críticos dele, né? Ele fala mais do inferno do que do céu, o que é um absurdo e um desconhecimento das obras de Jonathan Edwards, porque é céu o tempo todo, né? É doçura do céu, beleza do céu, afeto do céu, o tempo todo. Agora, quando o Edwards pregava, ele tinha aquela missão de entender que ele queria ver a convicção de pecado se estabelecer no meio da congregação. E ele, portanto, mostrava a pecaminosidade do coração humano. E aí falava do destino daqueles que não teriam Cristo como seu Salvador. Eu iniciei falando da erudição dele, né, do brilhantismo dele, né? Separei aqui algumas informações que agigantam essa compreensão do brilhantismo de Jonathan Edwards, né? Ele estudava 13 horas por dia. Aliás, não pregava nenhum sermão que não tivesse pelo menos 13 horas de reflexão. Se recusava. E detalhe, pregando 3 vezes na semana. 13 horas para pregar um, 13 horas para pregar outro e mais 13 para pregar o seu terceiro sermão. E ainda jovem, antes de completar 30 anos de idade, vamos dar uma olhada por onde passou a leitura de Jonathan Edwards. Por onde passaram os olhos desse moço que não tinha completado em 30 anos de idade. De livros religiosos, por exemplo, leu 33 versões da Bíblia Sagrada. 33. Leu 272 obras de teologia, antes dos 30 anos, hein? Isso aqui não é a vida dele toda, não. 272 obras de teologia. Leu 24 devocionais. Leu 17 obras gerais. 37 sermões que ele leu. Era muito comum imprimir sermões na época. De obras seculares, ele era também uma mente investigativa no campo da ciência, da filosofia, da biologia. E quais as obras que ele leu nessas áreas? 8 obras sobre educação, pedagogia, formação, 16 obras sobre geografia, 43 obras sobre história. Leu 6 obras sobre família e conduta, 43 livros que falavam sobre os idiomas, que eram conhecidos na época, leu 18 dicionários,
Na literatura, leu 11 biografias, leu 12 obras sobre matemática, leu 23 livros sobre história natural, 19 sobre filosofia. Né? E tem aqueles que não foram classificados, são livros cuja classificação é sui generis. Ele leu 12 de um tipo e 13 de outro tipo de literatura. É alguém com um cabedal, com um repertório, com um recurso e uma capacidade de leitura e absorção, e de absorver aquilo que lia de maneira impressionante. Apesar de tudo, a marca do ministério dele era o compromisso que ele tinha com Deus, com a vida reta e também com o ministério que Deus havia entregue a ele. Né? Por causa desse compromisso, ele firmou aquilo que a gente chama hoje, né, que ficou conhecido como as resoluções de Jonathan Edwards. Eram definições, eram compromissos de vida que ele tinha assumido para si, enquanto pai, enquanto marido e enquanto pastor. Algumas dessas resoluções soam quase como infantil, como juvenil, no bom sentido do termo, o que revela, além do gigantismo desse homem, um coração muito singelo, um coração muito puro, se manteve assim até o final da sua vida. Eu destaquei algumas dessas resoluções. Né? Ele coloca assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante toda a minha vida. Resolvi que farei tudo o que senti ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas e quão grandes sejam as dificuldades que eu venha a enfrentar. Resolvi jamais desperdiçar um só momento de meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas como torná-lo mais proveitoso possível. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se eu soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Resolvi jamais cansar de buscar pessoas que precisem do meu apoio e também da minha caridade. Resolvi jamais fazer alguma coisa por vingança. Resolvi manter vigilância constante sobre a alimentação e bebida. Gostava de uma cidra, inclusive. Gostava de vinho, gostava de cidra, né? Para ser sempre comedido. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu visse outra pessoa fazendo, achasse justo motivo para repreendê-la ou menosprezá-la. Resolvi estudar as Escrituras, tão firme, constante e frequentemente, até o ponto em que eu possa claramente perceber que eu estou continuamente crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Resolvi esforçar-me ao máximo para que cada semana possa me elevar na religião e no exercício da graça, além do nível que eu estava na semana anterior. Resolvi que irei me perguntar ao final de cada dia, semana, mês, ano, como e onde eu poderia ter feito melhor. Resolvi frequentemente renovar a dedicação da minha vida a Deus. Resolvi frequentemente renovar a dedicação da minha vida a Deus, que foi feita no batismo e que foi solenemente renovada quando fui aceito na comunhão da igreja e que eu solenemente refaço neste dia 12 de janeiro de 1722. Ele levou a sério essas resoluções até o fim da sua vida. Ele anotou essas resoluções, inclusive nós temos publicações já no Brasil das resoluções de Jonathan Edwards. Chegamos assim no período do avivamento, 1734, que é quando ele presencia vários derramamentos do Espírito, que foi a grande marca do ministério dele, é o que destaca Jonathan Edwards, além dessas características da erudição, do brilhantismo acadêmico. O que vai destacá-lo para a história da igreja é o envolvimento dele nos grandes avivamentos, os quais ele presenciou. E o primeiro foi em 1734, que varreu a região onde ele pastoreava. Muita gente se converteu,
a restauração de vidas, casais sendo restaurados, famílias sendo recuperadas, jovens deixando os vícios, foi, portanto, um dos maiores acontecimentos da América. Inclusive, na UF, nós temos um jovem que estaria aqui hoje de manhã, que é o Léo Cruz. O Léo, a monografia do Léo, a tese que ele pretende apresentar na faculdade e que ele pretende depois levar para o mestrado em História, é de que a nação americana precisava de um evento que pudesse unificar as colônias. Tem várias teses na área das ciências políticas, da sociologia, teses históricas que explicam qual foi o evento que unificou as colônias. O Léo trabalha com uma tese, né, que foi o avivamento de Jonathan Edwards, porque uniu a nação, uniu as colônias, né, deu àquelas colônias um sentimento de unidade que antes do grande avivamento ainda não tinha, de forma que é um acontecimento não só para a história da igreja. Se o Léo conseguir provar, é um acontecimento para a história da própria nação. Depois, o ápice do avivamento, 1740, é um outro grande avivamento que ele vai também presenciar. E vai observar e vai escrever muito sobre esses avivamentos. De forma que Jonathan Edwards, ele representa para nós a capacidade que todo ministro, todo teólogo e todo cristão tem que ter de unir uma mente iluminada com um coração aquecido. Ninguém na história da igreja representa melhor alguém que teve essa capacidade, né, de ser erudito, de buscar essa erudição, de não se envergonhar do conhecimento, de não desprezar a intelectualidade, mas manter um coração aquecido pelo poder do Espírito Santo. Isso ele manteve até o final da sua vida. Se pudéssemos destacar os livros que ele escreveu muito, eu destaquei aqui os principais. A obra dele é vasta, é extensa. Em 1722, ainda jovem, ele vai redigir as resoluções, que eu acabei de ler aqui, que é uma espécie de autoexame. As miscelâneas também e o diário fazem parte dessa época da sua vida, ele com 19, com 20, 21 anos. O diário dele é um diário intelectual, é uma produção intelectual que ele deixa, e escreveu isso por 35 anos, até o final da sua vida. Em 1739, ele escreve a sua narrativa pessoal, e nessa narrativa ele tem ali a sua infância compartilhada, o relacionamento com seu pai, as lutas que ele teve com o próprio pecado, ele tinha uma profunda convicção de pecado, e também a compreensão das doutrinas da graça, do calvinismo, da soberania de Deus e da predestinação. Né? Em 1736, ele vai escrever A Surpreendente Obra de Deus, que é um primeiro escrito sobre experiências religiosas no avivamento. Né? Em 1741, ele escreve Marcas Distintas da Obra do Espírito Santo. Em 1742, são alguns pensamentos sobre o reavivamento, o grande despertamento, até que chega 1746. Aí vem a obra mais importante no campo da teologia de Jonathan Edwards, que é o Tratado das Afeições Religiosas, que a Vida Nova lançou, tem aí acho que 2 ou 3 meses, é capaz que vocês encontrem aqui esse livro. É um marco. É impossível entender Jonathan Edwards sem ler essa obra, porque as afeições religiosas nada mais são do que a observação que ele faz dos acontecimentos na época do avivamento, e aí ele percebe quais são as marcas distintas do verdadeiro avivamento e aquilo que era pura emoção, desacompanhada de uma espiritualidade genuína. Tá? É uma obra importantíssima para que se entenda. Em 1739 vem as qualificações para a comunhão, motivo pelo qual ele teve lá a treta na igreja dele. Em 54, um livro importantíssimo no campo da filosofia, A Liberdade da Vontade, né, que é uma argumentação de que o ser humano é livre, sim, há liberdade no ser humano, sim, segundo Jonathan Edwards. Entretanto, em matéria de salvação, o homem não é livre, ele depende exclusivamente da soberania de Deus. Né?
É um livro importante no campo da teologia e também no campo da filosofia. Depois, outras obras que ele vai escrever, né, sermões, biografias, também vai ter muitas cartas, correspondência pessoal, que vai ajudar a compor a compreensão dos seus textos. E, chegando na relação de John Edwards com os avivamentos, como é que ele pensava sobre a obra de Deus gerada, produzida, numa época de avivamento? Porque essa é, na verdade, uma grande preocupação que ele vai ter. Como ele presencia muitos despertamentos religiosos, muitos avivamentos, surgiu a questão: será que toda pessoa que cai gritando, toda pessoa que chora no término de uma pregação, toda pessoa que alega ter tido uma experiência salvífica, de fato aquilo é uma obra do Espírito Santo? Ou será que tão somente os sentimentos foram arrebatados da pessoa num culto emocionante, né, num clima, numa atmosfera tal, propícia ao choro, à emoção, ao quebrantamento, e aquela manifestação tão somente era isso? Como poderemos fazer uma distinção do que é legítimo no avivamento, do que é espúrio? John Edwards, ele estabelece um roteiro. As afeições, na verdade, o que eu vou apresentar para os irmãos é o extrato das afeições, é a conclusão que ele chega ao escrever as afeições. E aí ele vai falar uma espécie de evidências legítimas da obra do Espírito Santo quando vem um avivamento. Que evidências são essas? Primeiro, a obra do Espírito Santo, ela tem que ser necessariamente espiritual. Ela não será uma obra fruto de técnica empregada num culto. Ela não será fruto de atividades eclesiásticas. A obra que o Espírito Santo promove é uma obra de origem, natureza e finalidade espirituais. Segundo, a obra do Espírito Santo, ela sempre, mas sempre, sempre, sempre exalta as grandezas e as belezas de Deus. Ou, em outras palavras, ela torna o homem mais e mais apaixonado por Deus. Ela gera uma paixão, ela gera um interesse, ela agiganta o ser de Deus diante dos olhos daquele que está sendo alvo da obra do Espírito Santo. Terceiro, importantíssimo, a obra do Espírito Santo, ela é moral, ela é ética, ela é moral, ela lida com a moralidade. Esse papo hoje de que não importa o que eu faço, não importa como eu vivo, o que importa é o meu coração, isso não cairia nunca, desceria nunca na goela do John Edwards, porque ele vai dizer, a obra do Espírito Santo, ela é moral, ele faz um molde no caráter. O indivíduo, ele torna-se um ser mais comprometido com os deveres, ele se torna mais comprometido com o certo e com o errado. Ou melhor, o senso de certo e errado é aguçado pelo Espírito Santo. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, né, Mateus capítulo 5, no famoso Sermão da Montanha, Jesus vai dizer assim, se a vossa justiça não exceder escribas e fariseus, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Ou seja, se um fariseu desprovido de regeneração, desprovido da presença do Espírito, é capaz de boas obras, é capaz de pensar o certo e praticar o certo, imaginemos, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nela, mais do que ninguém, a moralidade, a vereda reta, vai se estabelecer como a única via a ser trilhada na sua vida. Essa será, segundo Edwards, uma obra, uma evidência de que o que está acontecendo com você é uma legítima obra do Espírito Santo. Em outras palavras, carisma sem caráter, para ele, não era avivamento. Né? Traz convicções celestiais. O céu, a verdade, as coisas ligadas ao reino dos céus se tornam profundamente certas para nós. Ela gera uma convicção profunda acerca dos anseios celestiais. Sexto, a obra do Espírito Santo, ela humilha
O homem. Sabe essa coisa do camarada que alega ter muitas experiências com Deus e é arrogante por causa disso? Só ele conhece Deus, Deus só ouve a oração dele, né? Ele é o cara, a tua reunião é fraca, a dele é poderosa, né? Isso me lembra uma história deliciosa que eu vivi lá em Andorinhas, o Jaci, quando eu era pastor lá. Carlinho Rodrigues, né? Querido irmão, já na glória. Ele fez aquilo, ele me amava, mas ele soltou uma para mim uma vez, ele falou assim, pastor, domingo que vem, eu não vou à igreja não vou vir à igreja não. E ele era muito engraçado, uma figuraça, muito conhecido, ele consertava panela lá em Andorinhas e tudo, consertava máquina de lavar, e era o presidente do patrimônio da igreja. Ele falou assim, pastor, domingo que vem, estou dando ciência ao senhor, não vou vir aqui não. Tá ok, mas por que você não vem, Carlinhos? Ele, não, porque eu vou lá em Magé, né? Meu irmão está com câncer de próstata, e a família está muito preocupada, e eu vou levar lá em Magé, porque eu estou sabendo que o Valdomiro Santiago vai vir orar. E eu vou levar lá para ele orar e ficar curado. Eu falei, cara, traz ele aqui, eu oro por ele. Eu oro por ele, irmão. Você tem que levar no Valdomiro, né? Sem querer, ele me desmoralizou, me jogou no ralo, né? Mas há gente, né, que se acha cheio do Espírito e é arrogante, é vaidoso, é poderoso. Eduardo vai dizer o contrário, não. A obra do Espírito, ela nos humilha no sentido de nos colocar no nosso próprio lugar. A pecaminosidade humana, ela se contrasta diante da beleza do Senhor Jesus Cristo. A santidade de Deus, ela se torna maior à medida que vamos nos aproximando mais e mais do Senhor. É uma obra legítima do Espírito na vida do homem. Sétimo, ela é transformadora de vida. Nenhum avivamento verdadeiro vai nos deixar sendo os mesmos. Quando o avivamento vem, segundo Jonathan Edwards, eu me torno um homem melhor, eu me torno um marido melhor, eu me torno um pai melhor. Há uma transformação consequente do derramamento do Espírito Santo. Produz fruto do Espírito. Humildade, mansidão, benignidade, bondade. Esses valores são enxertados no caráter do homem quando o avivamento vem. Eterna, ou seja, é doce. O avivamento torna o coração do homem um coração dócil, um coração afável, um coração generoso. Generosidade, ternura de alma, doçura de vida precisam acompanhar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E é equilibrada. Avivamento não desequilibra. A obra do Espírito Santo não nos torna fanáticos e nem nos torna céticos. Interessante isso, né? Porque você vai ter extremos muito claros estabelecidos em alguns cenários. Uns que amam teologia e negam qualquer obra que não possa ser explicada. E há outros que embarcam em qualquer onda alegando ser obra do Espírito Santo. E ele vai dizer, não, o equilíbrio, a coluna do meio, é o lugar que o Espírito nos coloca para que a gente possa trilhar na vida. Conduz à santidade. A obra do Espírito Santo vai gerar santidade na vida. E, por fim, ela é prática. Ele nunca, embora ele fosse um grande teólogo, com grande capacidade de escrita e de reflexão, Jonathan Edwards, ele era um pastor de visita, pastor que a gente chamaria hoje de pastor do gabinete, do consolo, que senta na mesa, que visita o cara na horta, que visita o cara do barco, que trabalha ali. O ministério dele foi fortemente um ministério prático. E quais as conclusões, portanto, que a gente pode chegar quando a gente pensa no Jonathan Edwards? Eu separei algumas, mas para essa manhã, para não ficar extenso, eu destaquei apenas alguns pontos breves para a gente poder pensar. Jonathan Edwards, para mim, ele é um modelo, né, de que é completamente possível, perfeitamente possível, a gente conciliar o equilíbrio entre mente esclarecida e o coração, mente esclarecida e o coração em chamas. Foi o tema aqui da primeira semana teológica, né? Luz na mente e fogo no coração. Ele é a síntese. Poucos ministros representam tão bem essa síntese desse tipo de ministério.
Ele é alguém que soube conjugar erudição e piedade. E a gente precisa, na igreja brasileira, aprender a conjugar isso. A conjugar a erudição teológica, que o povo precisa de ministros preparados, qualificados, mas também precisa de ministros piedosos. Intelectualidade com vida de oração. 13 horas de estudo por dia e longas horas de oração solitária nos bosques, para que houvesse unção e poder na sua vida e no seu ministério. Conjugou lucidez com santidade. Era lúcido, mas era um homem santo. E quem o via, o classificava dessa maneira. É um ministro santo, é um homem santo e é um homem lúcido, é um ministro lúcido. Avivamento e teologia. Precisamos de Jonathan Edwards para nos ensinar a lidar com essas duas realidades. A gente quer uma igreja preocupada com teologia, que ame teologia, mas também queremos uma igreja que seja uma igreja avivada, uma igreja que seja cheia do Espírito Santo, que busque o Espírito, que lote estudos bíblicos, que lote as classes de escola dominical, mas que também lote as reuniões de oração, né? Eu já tive a experiência que me incomodou, de ter 2, 3 pessoas na reunião de oração. Eu pastorei uma igreja com 220, 210 pessoas mais ou menos. E ter 2 pessoas na reunião de oração é extremamente complicado, né? E revela, né, o lugar da oração, como às vezes a gente coloca, relega para o momento, se der eu faço, se der eu vou, né? E avivamento e teologia são 2 bênçãos que a igreja brasileira precisa valorizar e resgatar para a glória do nome do Senhor. A minha oração, queridos, quando eu estava pesquisando e montando essa preleção, esse estudo nessa manhã, é de que Deus levante entre nós ministros, homens, mulheres, jovens, comprometidos com as chaves que foram as chaves do ministério de Jonathan Edwards. Busca do Espírito Santo, busca da piedade, busca da consagração, da vida de oração e busca também de esclarecimento, busca também de uma mente reflexiva, busca também de um ministério marcado por boa teologia, por boa doutrina e, acima de tudo, por um ministério bíblico para a glória do nome do Senhor.